Uau! Quero falar de um assunto bem importante para essa época do ano. Domingo que vem tem algo especial. Essa semana nós já vamos completar 31 anos de Igreja Ceifa, só em Foz do Iguaçu. O ministério que já está há 40 anos no Brasil. E isso é dia 3 de outubro, sempre guarda essa data. É o dia do aniversário da igreja. Então vai estar no meio da semana. Mas final de semana tem algo muito importante que precisamos fazer também, que é o dia das eleições. Dia de eleição, dia de decisão, é o dia de nós usarmos o poder que nós temos como cidadãos para fazer a nossa escolha, fazer uma escolha consciente, fazer uma escolha inteligente. Amém? E eu quero compartilhar essa palavra, que para muitos não é novidade, mas ela diz que quando os bons se omitem, os maus governam. Quando os bons se omitem, quando os bons deixam de fazer o que tem que fazer, os maus tomam conta. Isso é em todas as esferas da sociedade, em todas as áreas da sua vida acontece isso. Deus te deu uma autoridade para exercer, e se você não exercer, alguém vai exercer no seu lugar. E aí nós não podemos reclamar daquilo que a gente permite, não é verdade? Então precisamos estar atento ao nosso papel. E domingo é o dia de nós cumprirmos nosso papel de cidadãos brasileiros e votarmos e escolher nossos candidatos. E olha só, nós temos trabalhado muito arduamente nos últimos anos para nós entendermos isso, que todos nós temos um chamado, todos nós temos um ministério. Ministério nada mais é do que trabalho, do que serviço. E nós, como os líderes, pastores, missionários, ou aquilo que a Bíblia fala, daqueles que trabalham na igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Nós não somos pastores de uma congregação, não só de Igreja Ceifa. Deus nos colocou nessa tríplice fronteira, e nós entendemos que somos pastores, líderes de uma cidade. Então, quando nós olhamos para a situação da cidade, nós pensamos como uma grande igreja, porque o Senhor veio para salvar a todos, e a ordem dele foi: ide por todo mundo e prega esse evangelho, e batiza esse povo, e ensina eles. Então nós temos uma grande facilidade, que só em Foz do Iguaçu há 90 povos representados. Então dá para fazer um trabalho muito top aqui na fronteira. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque cada esfera, cada área da sociedade precisa ser dominada, precisa ser cuidada, precisa ser ministrada pelos filhos de Deus, os filhos amados de Deus. Tem algum aqui? Ó, tem mais de 10. Que bom. Deus precisava de um para fazer uma tremenda mudança. Filhos amados que foram salvos, que foram e aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Uau! E aí, dentro desse chamado que Ele lhe deu para nós fazermos isso, Ele te deu dons, te deu talentos para você atuar nessas áreas da sociedade. E essas áreas são bem distintas, são bem assinaladas. São a área da educação, a área da comunicação, a área da economia, das artes. A própria família faz parte dessa área da sociedade. A família é a célula da sociedade. Já ouvi esse termo, a célula máter da sociedade, que quando a coisa fica ruim, quando nada mais dá certo, você corre para onde? Para a família. Quando as coisas estão muito terríveis, é na família que nós nos protegemos. Só que se a família está destruída, não está cumprindo seu papel, é muito difícil você encontrar consolo, cuidado lá também. E essas áreas têm a ver com o nosso trabalho, têm a ver com os dons e os talentos que o Senhor nos deu. E a área do governo, às vezes não queremos misturar, nem falar de política, de religião. Lembro que os mais antigos falavam isso: política e religião não se discute.
E é justamente uma frase do inimigo para a gente deixar de lado, para que os maus governam e os bons se isentem daquilo que está acontecendo. Porque política, a raiz da palavra tem a ver com governar, tem a ver com organizar, tem a ver com fazer acontecer. Dentro de uma sociedade onde nós, como cidade, como bairro, como família, nós somos sócios do mesmo lugar. E aí precisa ser cuidado. E se for cuidado por pessoas boas, olha o que a palavra diz, Provérbios 29, 2. Quando os justos governam, ou florescem nessa versão, o povo se alegra. Mas quando os ímpios governam, o povo geme. Salomão escreveu isso, é o homem mais sábio que já existiu. E isso é muito real, isso é muito verdadeiro. Então nós precisamos assumir o nosso papel como cristão. Alguma dessas áreas você vai ser chamado para trabalhar, na educação, no governo, na comunicação, na economia, né, que tem a ver com o comércio, nas artes, sendo sal e luz em todas essas áreas, na nossa família e na igreja, que são essas frentes que eu li, que é a questão eclesiástica. A igreja precisa ser bem governada também. E a palavra é bem clara, se você não cuida nem da sua família direito, como é que você quer cuidar das coisas da igreja? Aí se você não é um bom cristão, não cuida da família, não trabalha, não tem suas economias do jeito que tem que ser, quer governar uma cidade, quer influenciar, né? Porque hoje, né, eu vejo que as televisões abertas, os canais abertos perderam muita gente, perderam a audiência, né? As pessoas já não faltam mais igreja para ir ver Fantástico, né? Eles não vão para a igreja por vários outros motivos, mas não por causa do Fantástico, mas isso é bom. E por quê? Porque as redes sociais, todo mundo que tem um iPhone na mão tem a sua televisão e quer conquistar o quê? Quer conquistar a sua audiência. E aí tem gente fazendo miséria para conseguir audiência. Tem umas coisas mais absurdas, dá milhões de visualizações. E aí os canais até pagam para isso. E se a pessoa que esse negócio é de graça, aparentemente, lembra faz tanto tempo que eu não assisto TV, mas não sei se está tendo ainda, horário eleitoral gratuito. Tem ainda isso? Tem, né? Eu assisti só porque era gratuito. É de graça, vou assistir. Daí pensava, peraí, mas eu não pagava para assistir. Mas a audiência era conquistada. E agora só mudou de lugar, está em vários outros canais. E uma coisa muito interessante nisso, que se você não é o cliente, você é o produto. Isso tem a ver com a administração. Se você não é o cliente, você é o produto. Eu não pago nada, mas se você está ali prendendo sua atenção, dando seu tempo para aquilo, você está sendo o produto. É por sua causa que muita gente paga milhões para as propagandas aparecerem. É um vídeo que você quer olhar e a propaganda está ali que você nem quer ver. E super direcionado. Você está falando de um assunto, o telefone está procurando, está pesquisando. É um negócio absurdo. Aquilo que via que chamava de Big Brother, que todo mundo estava sendo observado, isso está espalhado no planeta. Todo mundo está sabendo o que você está fazendo, o que está curtindo, o que está mexendo. Está tudo arquivado. Traça um perfil. E o que acontece com isso? Quem está governando, quem está com isso nas mãos? Se não são pessoas que não têm boas intenções. E aí a palavra é bem clara, o povo geme. E isso também não é novidade. A gente vê histórias bíblicas, e aqui tem uma bem interessante, está lá no livro de Juízes, no capítulo 21, no verso 25, diz assim: naquela época, nessa época dos juízes, não havia um rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo, cada um fazia o que achava direito, cada um fazia o que queria. E esse é a chave do sucesso da desordem. Você que mora em casa com a sua família, cada um faz o que quer, cada um come a hora que dá na cabeça,
Cada um chega e faz suas tarefas, lava sua roupa, vai trabalhar nos horários diferentes. Cada um faz o que quer mesmo. Tem alguma família que é assim? Eu não preciso nem ir lá para saber a bagunça que é. É porque eu chego em algumas casas, as pessoas, a primeira coisa que falam: ai, pastor, não repara a bagunça. Eu falei: agora é tarde. Já reparei. Não tem jeito, né? O problema é quem fica na bagunça. E sabe, queridos, nessa época, estava todo mundo fazendo o que queria, adorando Deus que quisesse, fazendo do seu jeito. E aí, diante de uma campanha fraudulenta para eleger um rei, Abimeleque contra Jerubaal, foi o rei que morreu, que era seu pai. Alguns parentes, alguns povos, ele saiu dando a ideia, né? Ele falou assim: ó, você está sabendo que o rei tem muitos descendentes, você prefere 70 governando Israel ou um só? Desse jeito ele está fazendo, um só que entende do negócio, que vai fazer isso. Fez um monte de promessas de campanha. Aí falou assim: ele é nosso irmão, vamos fazer isso daí. E a Bíblia diz que deram recursos na mão dele. E aí uma das pessoas que escaparam, porque ele foi lá, pegou aqueles 70 que estavam na linha de descendência, que podia assumir o reino, e mandou matar todo mundo. Mas era parente, primos, irmãos, irmão mais novo, irmão, meio-irmãos, tinha de tudo. 70 pessoas foram sacrificadas. E um tal de Jotão escapou e contou essa parábola. Isso que aconteceu, só um resumo, Juízes 9:4. Deram 70 peças de prata tirada do templo de Baal-Berite, o qual Abimeleque usou para contratar alguns desocupados, insolentes. Tem uma versão que fala vagabundos, uns caras que não valia nada, que se tornaram seguidores seus. Ou seja, ele comprou alguns amigos, ele pagou alguém para fazer volume, para criar um pequeno exército, para fazer uma militância ali. Só que o Jotão viu tudo aquilo, escapou da morte, que ele era o filho mais novo, e ele contou isso daqui, está lá em Juízes 9:8-15. Essa passagem bem conhecida na Bíblia, mas é muito real o que acontece no nosso meio. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja nosso rei. O que a oliveira produz, queridos? Quem dá uma ideia aí? Óleo de oliva. É mais fácil, né? Ela produz azeitona. E falaram para ela: seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Ou seja, ela não quis. Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Finalmente disseram: opa, está faltando uma árvore aqui. Qual que está? Veio a figueira, a oliveira, está faltando a videira. No 13? É que eu copiei e apaguei. Coloca o 13 lá. A videira, está aí, ó. Pô, coloca o 12, que é o convite, né? Isso. Depois as árvores disseram à videira: venha e reine sobre nós. E o que ela respondeu? Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e aos homens, para ter domínio sobre as árvores? Então eles pediram para a videira, para a figueira e para a oliveira. 3 árvores tops, com cheio de talento, cheio de frutos, e nenhuma delas quiseram. Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Olha que gente boa que era o espinheiro. Ele já pediu, todo mundo fica junto, e já começou a fazer exigências.
Uma omissão perigosa, nós vemos aqui, onde as árvores boas, a oliveira, a figueira, a videira, foram convidadas para governar, para exercer liderança, mas cada um deu uma desculpa, porque afinal de contas, produzir coisas boas, ser uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, uma pessoa santa, reta, isso já dá muito trabalho. Ainda você quer que eu vou para um cargo público, ainda você quer que eu exerça uma liderança? A gente vê o pavor quando você faz um convite a alguns discípulos, fala, vamos multiplicar, você vai liderar a célula. Afrouxa tudo. Eu sei que comigo foi assim. Vai liderar, depois vai ministrar. Daí quando fala assim, agora você vai ser consagrado ao pastoreio, ao santo ministério. Meu Deus, será que Deus está certo das ideias? Tudo isso passa na nossa cabeça. Acho que Deus errou, hein? Acho que não é Deus falando. E aí Deus está vendo o seu potencial. E a gente dá a desculpa, a gente não quer ir. É muito melhor, não, vou fazer isso aqui, eu quero só ser um bom cristão. É muito melhor vir, sentar, recebe um comando, uma ordem, sirve de vez em quando e segue a vida. A gente está lá no nosso conforto, não tem risco para liderar. E esse ato de omissão, esse ato de covardia das árvores abre caminho para o espinheiro. E quando o espinheiro reina, a coisa fica feia. Quando o espinheiro reina, ele já está dizendo que ele quer o comando, ele quer exclusividade, ele quer adoração para ele. E geralmente os espinheiros são melancólicos, são psicopatas. O espinheiro não produz nada, não tem talento, não tem fruto, às vezes nem sombra, aqui ele está falando para vir na sombra, mas geralmente o espinheiro é baixinho, vai cutucar a sua cabeça. Nem plantado o espinheiro é. O espinheiro ele acontece, e ele só produz sofrimento, dor, e exige esse reconhecimento, exige atenção, adoração. Nós passamos por alguns lugares, países dominados por ditaduras, e o que mais você vê é retrato do rei, retrato do presidente, retrato daquela pessoa espalhado em todos os lugares. É quase que uma obrigação. Inclusive, se a casa estiver pegando fogo, salva o retrato e corre de lá. Esse é o comando. Parece piada, mas não é. Isso é real, isso é verdadeiro. Então, quando o espinheiro governa, os outros gemem, sofrem e sangram, por conta da desculpa daqueles que deveriam reinar e traz justificativas. As árvores boas não aceitaram essa nobre posição, porque foi chamado para servir. Mas eu dou fruto, mas eu honro com a doçura, o azeite que traz cura, é verdade. E o chamado é justamente para influenciar com isso. Não, mas já dá muito trabalho produzir isso, já dá muito trabalho ser isso. Os dons e os talentos, os bons frutos, esse era o pedido. Não era para que ele cessasse, parasse de fazer o que estava fazendo, mas potencializasse, multiplicasse a doçura, a honra, a alegria. Já pensou se os três governassem? Então, uma posição desastrosa foi escolher o espinheiro, porque ele não é árvore, ele não produz fruto, ele não, muitas vezes nem sombra dá, ele não é cultivado. Aliás, Gênesis capítulo 3, no verso 18, a gente vê que foi um castigo para o homem, que a terra começou a produzir espinhos e ervas daninhas, o texto diz. Está lá o texto. Ele fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Aqui já na queda do homem, esse é o castigo do homem. Então, espinheiro está a serviço do inimigo. E o inimigo veio fazer o quê? Matar, roubar, sequestrar, destruir. Esse é o papel dele. Então, uma ameaça mortal. O espinheiro não deu desculpa, ele aceitou prontamente. Ele não tinha nada para perder.
Fala, quer me ungir rei? Eu não sou nada, não produzo nada, não sou ninguém. E às vezes nós fazemos e tomamos essa posição. Não vou me misturar com isso aí não. Não quero fazer isso aí não. E Deus deu um dom, um talento, um chamado. E às vezes a gente não quer simplesmente responder. E o espinheiro respondeu prontamente. E foi dizendo como que seria o seu governo. E foi dizendo como que ele queria. Já fez as convocações, as exigências, ameaça. Ou seja, ou obedece, ou entra na linha, ou morre. Todos que são contra, ele já estava dizendo, se não ficar debaixo da sombra, se não seguir minha cartilha, vai ser consumido pelo fogo. Até as árvores mais nobres, que ele colocou aqui, os cedros do Líbano. Não sei se você sabe, mas foi a madeira que foi montada todo o tabernáculo de Deus. Então, queridos, nós somos chamados como cristãos, nós somos chamados como igreja para ensinar a todos, para ensinar o povo a serem oliveiras, figueiras e videiras, para atuar em todas as áreas da sociedade. Isso em todas as áreas. Pastor, mas eu nem mexo com política, nem estou ligado com isso. Mas é um momento que nós precisamos escolher. Precisamos de uma resposta de Deus, precisamos de um posicionamento. Pastor, não é mais fácil você falar, a pastora falar quem que é para votar? É justamente isso que é proibido, inclusive. Por quê? Porque o voto é secreto. Cada um deve analisar, escolher, usar da inteligência, usar da direção de Deus, do Espírito Santo. Não, mas eu gostaria muito da sua opinião. Então, no particular, você pode perguntar. No particular, você pode vir e falar, mas você não vai ver nós fazendo campanha para político A, B ou C. Apesar de nós termos alguns na nossa casa. Então, nós precisamos tomar uma posição correta. Qual que é o certo? Por que as coisas estão do jeito que estão? Nós vemos na política, na comunicação, quase não se fala mais a verdade. Jornalismo, que era uma profissão nobre, hoje são super rejeitados, porque não dá para acreditar no que eles falam. Há um viés político. As artes estão contaminadas. Você sabe que onde mais desenvolveu as artes na humanidade foi através e dentro da igreja? A música, a dança, o teatro, isso tudo foi saindo da igreja. Aí quando pega as coisas do mundo, você pega aí os maiores cantores do século passado, todos eles foram iniciados na igreja, os grandes astros. Então a arte está dominada também pelo mal. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. A única fonte de saída, misericórdia na face da terra ainda, é a igreja do Senhor. Quando ele tirar a igreja daqui, aí o negócio vai enfeiar. Aí você imagina, não tem mais 6 horas por mim. Não vai ter. Cadê aquelas pessoas que intercediam? Agora não tem mais. Tinha um fio de esperança. Mas nós somos chamados para ser essa pessoa. Nós somos chamados, cada um de nós, com o nosso dom, com o nosso talento, em cada uma dessas áreas. A educação está assim, assim, assado. Não adianta reclamar. Precisamos formar pessoas para estarem lá. E quando fala igreja, não é a igreja Ceifa vai resolver o problema, mas nós fazemos parte da igreja do Senhor espalhada sobre toda a terra. E quando os princípios são ensinados, quando os princípios são levados em conta, há realmente uma transformação. Então, ser e fazer discípulos para promover essas pessoas nos seus dons, nos seus talentos, para que essas áreas sejam cobertas com a vontade de Deus. Para todas as matérias, para todas essas áreas, há resposta na Bíblia, há um posicionamento cristão, há um chamado. Pastor, mas isso nunca aconteceu, será que vai acontecer um dia? A Bíblia diz que vai. Que um dia
tudo vai ser conforme a vontade de Deus em todas as coisas. Mas nesse tempo a igreja vai governar junto. Enquanto o maligno está solto aí, e aí as coisas que vêm pela frente já estão aí, na verdade, que Apocalipse mostra, são terríveis. São terríveis. Daí nós pensamos, eu não quero viver esse tempo. Já está acontecendo guerra, rumores de guerra, terremoto, furacão, fome. É só abrir aí, você vê ao vivo. Tudo está descrito. Então o que está faltando? Está faltando algo que é bom para a igreja. Está faltando essa parte do Apocalipse acontecer. Um grande avivamento, onde o Espírito Santo derramaria seu poder sobre toda a carne, sobre todas as vidas. Aí você não vai precisar nem falar de Jesus. Você falar que é cristão, as pessoas vão querer ir com você. Onde que você recebe? O que você escuta? O que você ouve? Porque nós temos uma incrível ferramenta na mão, que cumpre o que Jesus falou, que nós faríamos coisas muito maiores que Ele. E que mensagem a gente está mandando? Que mensagem a gente está fazendo, usando para transmitir? Ou estamos sendo só o produto? Nós temos que ser aqueles que fazem a diferença, sal e luz. Luz tem que aparecer, sal tem que temperar, tem que ter sabor, na medida certa, nem mais, nem menos. Semana passada, não, essa semana, eu peguei 1 quilo de sal, joguei em 20 litros de água num balde e joguei na calçada, naquelas plantinhas que tem no vão das calçadas. 3 dias elas não tinha mais, morreram tudo. Muito sal. Foi muito sal. Daí naquele calor, aquela planta tenta beber água, eu servi sal, uma água salgada. Não precisou mexer em nada, simplesmente elas desapareceram. Voltou para dentro da terra. Acabei de dar uma receita de graça para você matar o mato. Será que funciona com colonhão? Não sei. Os matinhos morreram tudo. Excesso de sal. Quando que a gente é muito sal? Quando você tenta fazer a obra do Espírito Santo. Você quer convencer a pessoa. Mas já falei 20 vezes, não quer ir. Já convidei para a célula, não sei quantas vezes, a pessoa não quer ir. Tem que ganhar ela em oração. Luz demais também você não consegue olhar. Aqui tem quantos refletores aqui, né? Eu nem sou dessa cor. Se você focar na luz muito forte também, tem que ser tudo na medida, tem que ser tudo regrado. Então, por que o governo está assim? Porque a igreja não está cumprindo seu papel. Mas é a igreja que tem que educar as pessoas? A igreja precisa informar, sim. Educação vem de berço, nós sabemos disso. Mas olha como é que está os berços. Por isso que nós somos a igreja da família, centro de integração da família. Tem manual para tudo. Tem manual para ser pai, para ser mãe, para ser filho, para namorar, para casar, para fazer outro filho. Tudo no seu tempo. Tem manual para tudo isso. E as regras e os princípios da palavra. Só que as pessoas, eu vou tentar de outro jeito. Já chegaram para mim, para a pastora, e falaram: pastor, as famílias não é mais assim igual vocês estão falando. As coisas mudaram, as famílias hoje está diferente. Falei: sim, o negócio está esquisito e é a Bíblia que tem que mudar, né? Família com 2 pais, com 2 mães. Com o pai e com a mãe já é o caos. Imagina do jeito que estão querendo. Então nunca é para melhorar, sempre é para deturpar, porque isso tem a ver com os espinheiros governando. E o espinheiro pode governar na sua casa. Se você tem autoridade e não governa, alguém vai governar. Não, mas do meu jeito eu trago alegria, honra. E é verdade, por isso que Deus escolheu. Mas se você não faz, é um espinheiro, ninguém suporta. Não dá. Por quê? Porque está no papel errado. Você está no lugar errado. Então a comunicação, ninguém mais fala a verdade, o negócio está difícil selecionar, culpa da igreja.
As artes estão do jeito que está, ensinando, deturpando aquilo que é a mensagem da igreja. Culpa de quem? Da igreja. E nós somos a igreja. A educação, não nos envolvemos o suficiente, porque durante muito tempo a igreja foi chamada para ficar para dentro. Não, o mundo jaz do maligno, a coisa lá fora está muito feia. Então vamos ficar dentro da igreja, vamos ficar quietinho aqui, e a porta do inferno não vai prevalecer. Vamos esperar o pau torar, depois nós saímos lá para fora. Muito tempo a gente pensou assim. Eu vim desse tempo. Não, não se envolve com essa gente não, vamos para a igreja. Minha mãe fazia isso. Não, esses maus elementos você não vai andar com eles. E ela tinha razão e na sua sabedoria, porque se você está num grupo, nós estávamos falando isso ontem na oração lá no terreno. Se você está num grupo que você não está lá influenciando, está sendo influenciado para o mal, é bom que se afaste mesmo. Até que você se fortaleça e aquela frase que está escrita lá na hora que você sai faça sentido. A igreja não é um ponto de chegada, mas é um lugar de você ser treinado para ser um ponto de partida. E vai para onde? Vai para a sociedade. Nas áreas da sociedade. Então, o governo ideal, justo, correto, só vai ser estabelecido quando Jesus voltar, quando ele levar a igreja. E aí ele vem reinar para mostrar como é que é. E depois temos uma eternidade para desfrutar disso. Nesse tempo nós não vamos poder fazer mais nada. Nós só vamos assistir. Apocalipse 17, no verso 14, está escrito: guerrearão contra o Cordeiro. Quem que vai guerrear contra o Cordeiro? O mundo que jaz do maligno. Vai guerrear contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vai empatar o jogo. Glória a Deus. Não? O que está escrito lá? Ele vai fazer o quê? Mas ele já venceu uma vez. Vai vencer de novo. Por isso que nós somos mais que vencedores. E o Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E com ele vencerão quem? Tem 3 classes de pessoas aí: os chamados, os escolhidos e aqueles que gostavam de ir na igreja. Os chamados, os escolhidos e os fiéis. Nenhum desses precisa dessa estrutura aqui para governar com Deus. Nenhum desses precisa das 8 paredes, igual a gente fala, porque as paredes aqui são duplas. Nenhum desses chamados, escolhidos, se não tiver mais estrutura, eles deixam de servir, deixam de adorar, deixam de ser sal e luz, deixam de influenciar. Porque foram chamados para ser bons, foram chamados para honra, para alegria, para cura, porque tem a ver com esses primeiros. O Jotão, que era o filho mais novo, que contou essa parábola, enfrentou uma guerra, perseguição, mas o próprio Deus teve que intervir, porque foi uma covardia aquilo que fizeram. Então a gente vê Deus deixando por causa da iniquidade dos homens, até dos próprios filhos. Deixa acontecer, porque afinal de contas merece. Mas Deus também, quando há arrependimento, quando o povo se posiciona, ele pega de volta. A palavra diz que ele não resiste a um coração contrito. Ele não resiste àquele que se arrepende. Ele não resiste àquele que quer refazer seu caminho, que quer converter seu caminho. E converter é isso, você está indo na direção, opa, esse aqui é o caminho errado, volta, faz um giro total e volta. E a palavra mostra isso. Então nós somos chamados para ser e estar do lado do bem. E se os bons se omitem, os maus governam. Então, qual é a solução do mundo? A igreja. Não é Jesus? É Jesus, só que ele age através de seus filhos, aqueles que têm Jesus, os chamados cristãos. É o nosso papel. Cristão sabe o que significa? Pequeno Cristo, pequenos cristos, por isso cristãos. Então esse é o papel. Pastor, mas eu tenho tanta coisa para consertar. Falei, estamos juntos. Hoje de manhã foi a 29ª reunião dos 30 semanas.
Está quase acabando, já vão começar outro ano que vem. 30 semanas, passou assim, ó. Alguns conseguiram fazer as 30. E cada reunião, cada vez que nós nos reunimos, em oração, para ver a palavra, traz cura, traz confronto, traz conforto. Tudo que a palavra tem que ser. Foi como o pastor Mauro perguntou: quem lê a Bíblia todo dia? Não, ele perguntou quem abre a Bíblia todo dia, né? Tem uns que vai lá, abre, fecha, bom, já abri, já fechei. Tem uns que deixa aberto lá no Salmo, né? Chega as páginas, fica amarela. Isso, em outras igrejas acontece isso, que eu sei. Mas se você lê a Bíblia todo dia, com a intenção de ouvir Deus, Ele vai falar. É a palavra dEle. É Ele que traz a direção, Ele que traz a provisão, é Ele que traz essa direção em todas as coisas. Todas as coisas. Acho que eu vou falar de novo. Todas as coisas que você precisa. Pastor, mas temos as coisas assim tão bobas. Eu já testemunhei aqui, uma vez eu pedi para Deus uma vaga de estacionamento para ir no banco. Falei: Deus, eu não vou, mas só vou parar lá se tiver uma vaga. Daí a pastora sempre tinha mais fé do que eu, falou assim: Deus vai te dar uma vaga na sombra. Falei: não, aí já também é demais, né? Deus tem tanta coisa para fazer. Na minha cabeça era assim: Deus está muito ocupado, o que Ele está interessado? Eu ainda ia lá para pagar conta ainda, horário de banco atrasado. Eu chego na frente do Banco do Brasil, a única árvore que tinha uma sombra, acendeu a luz de ré do carro. Aí eu encostei o carro, pensei, eu pedi uma vaga. Ela falou na sombra. Fiquei emocionado ali, os olhos encheu de lágrimas, e eu quase que eu não consigo entrar no banco, porque eu fiquei lá comemorando a vaga. Pensa, tem que ter foco, né? E eu quase perdi de entrar no banco mesmo, só que o guarda estava me vendo, ele fez tipo assim: você vai entrar? Eu falei: vou, espera aí. Ele viu que eu estava lá emocionado. Coisas mínimas. Aí quando fala todas as coisas, tudo mesmo, pastor? Tudo. Isso aí também que você pensou. Todas. Mas por que ele não responde? Por que eu não entendo? Porque às vezes você não pergunta. Porque a oração é isso. A oração não é só para nós conseguirmos as coisas de Deus. Também é para Deus conseguir as coisas que Ele quer através de nós. Às vezes você está pedindo uma coisa, Ele está pedindo outra também. Às vezes Ele fala assim: fala com tal pessoa. Eu falo: não, tá maluco? Vou falar essa pessoa aí, sei lá quem que é. E se ela me responde mal? E se eu não souber responder? Tudo isso a gente passa. Se não souber responder, fala: depois eu te mando a resposta. Hoje não tem muito essas crises, né? Porque você está falando de um assunto e a pessoa está ali, ó, no Google. Deixa eu ver se é verdade. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá assim. Já aconteceu de eu trazer pessoas, veio lá do Mato Grosso, se não me engano, trouxe um testemunho tremendo, um testemunho assim de vida de Deus, tirada do vale da sombra da morte. E aí depois alguns questionaram, falaram: eu não sei se é verdade tudo isso aí não. Tem documento, tem coisa gravada, tem testemunho dos pastores, da mãe, do rapaz, do ministério pujante, uma coisa acontecendo, milagres. A pessoa aqui ao vivo. Eu falei: se está duvidando, será que ele pensa que eu contratei para a pessoa vir mentir aqui? E nem sei para quê, porque nem foi tirada a oferta naquela situação. Aliás, domingo passado a gente se empolgou tanto que nem deixamos a oportunidade de ofertar. Peço perdão para a igreja, foi uma falha minha. Por quê? Pastor, mas devia ser assim. Não, quando a gente não dá a oportunidade de vocês ofertarem, a gente está roubando essa oportunidade. Isso é sério. Aí se você não semeia, você não colhe. Se você não planta, como é que vai colher? Se você não honra a Deus com aquilo que te é precioso, o culto ficou incompleto para muita gente. Teve gente que resolveu mandar para o banco assim mesmo. Então, perdão, porque foram tantas coisas acontecendo, batismo, multiplicação de célula, e eu fiquei empolgado. Fiquei empolgado, a equipe também, ninguém pensou assim: ué, não vai ter oferta? Então, para não correr esse risco, daqui a pouco vai ter oferta. Tá bom, queridos? Vamos fechar os olhos? Um minutinho.
E se você quiser, repita essa oração comigo, põe a mão no seu coração. Diz assim: Senhor Jesus, te agradeço pelo bom caminho que o Senhor tem para mim. Pai, escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida, e que eu seja um governante da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha sociedade, por seguir os teus bons conselhos, o teu bom caminho. Que o Senhor faça da minha vida um instrumento de louvor ao Senhor. Por isso eu me arrependo, Senhor, dos meus maus caminhos, e te peço que escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero te receber como meu único Senhor e Salvador da vida que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer, e você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.